Olá, aqui é o Bruno Eletricista. Antes de você assistir ou ouvir o programa de hoje, eu tenho uma importante observação a fazer. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de manter a integridade das entrevistas dadas a mim e que vão ao ar aqui no podcast de sábado ou no podcast extra. Esse meu compromisso de publicar a entrevista praticamente da mesma forma que ela é gravada é um senso de responsabilidade, comigo, com você ouvinte e com o entrevistado. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? No dia 19 de agosto, eu tive a oportunidade de entrevistar um empreendedor do nosso setor, um dos poucos profissionais que já passou por aqui e que não tem formação específica na nossa área. Eu conversei com Luiz Colaferro, formado em administração, com experiência em outros países e um dos sócios da Bluesol Energia, uma das empresas líderes de mercado no segmento de energia fotovoltaica. O tema da nossa entrevista é um documentário que está sendo produzido pela empresa e que na época da gravação da entrevista ainda seria lançado. Durante a entrevista, citamos datas futuras, como o lançamento desse documentário e a participação da empresa na Feira Intersolar 2016. Por problemas técnicos aqui no Papo de Eletricista e de nossa inteira responsabilidade, não conseguimos publicar esse programa no dia 20 de agosto, como estava programado. O conteúdo dessa entrevista está fantástico e não poderia ficar guardado. Juntando isso ao nosso compromisso de manter todas as entrevistas na íntegra, sem qualquer edição que mude o sentido ou mascare qualquer tipo de informação, estamos publicando hoje, 15 de outubro de 2016, a entrevista com o empreendedor Luiz Colaferro, diretor da Bluesol Energia. No momento dessa publicação, a Feira Intersolar já aconteceu e o documentário já foi lançado. Sendo assim, peço a você, ouvinte, a gentileza de desconsiderar, durante este podcast, quando nos referimos a estes acontecimentos no futuro. Peço sinceras desculpas por eventuais transtornos e ou desconfortos causados pelo atraso na publicação. Sinta-se à vontade e bom programa. Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. E estamos começando mais uma edição do Papo de Eletricista, primeiro podcast do setor elétrico. Eu sou Bruno Eletricista e na edição de sábado você acompanha uma entrevista com um profissional do nosso setor sobre um tema relevante e atual. Obrigado a você que acompanha o nosso programa no formato em vídeo no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook. Obrigado também a você que nos ouve através do nosso podcast em seu smartphone, tablet ou computador. Obrigado também a todos que deixaram seu comentário nas redes sociais sobre o nosso programa anterior. No programa de hoje, eu converso com um empresário do setor de energia fotovoltaica. Receberemos aqui no programa o administrador Luiz Colaferro, diretor da Bluesol Energia. Nós falaremos sobre o seu novo desafio: rodar 3.500 quilômetros pelas rodovias brasileiras em um veículo elétrico. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse bate-papo. Fala, eletricista, tudo bem? Eu não sei se você está sabendo, mas aqui no Papo de Eletricista nós estamos promovendo um sorteio. Nós estamos sorteando esse livro aqui, um livro escrito pelo Wilton Moreno e publicado pela Cobrecon. Eu cheguei a conversar sobre esse livro no nosso podcast 18, o link está aqui na descrição do vídeo. Resumindo, para você entender agora, o livro pega as situações do nosso dia a dia, contextualiza com a norma e depois exemplifica com os produtos da Cobrecon. A empresa gentilmente nos enviou 20 unidades para a gente sortear aos nossos ouvintes. E para participar é muito fácil, você vai entrar nesse link que está aqui na tela e que também está aqui na descrição desse vídeo. E se
cadastrar, um cadastro simples, rápido, e depois disso você estará concorrendo a uma unidade desse livro. Se você for um dos sorteados, esse livro será enviado para sua casa gratuitamente. O sorteio vai rolar dia 3 de novembro, ao vivo, na nossa página do Facebook. Entra no link que está aqui, se cadastra e boa sorte. Até mais! Hoje no nosso programa eu recebo um empreendedor. E, caro ouvinte, me permita a redundância, mas é um visionário. Atua diretamente no setor elétrico, mais especificamente no segmento de energia renovável. Fundou sua empresa em 2009, quando o assunto energia fotovoltaica ainda nem era destaque em tantos sites e mídias especializadas. Em 2015, eu tive a oportunidade de visitar o estande da empresa na Enersolar Brasil 2015, em São Paulo. Desde que passei a acompanhar a sua trajetória, na minha visão, foi e é ator de vários desafios nesse segmento. O motivo que lhe traz aqui é o seu atual desafio: viajar por 3.500 quilômetros nas rodovias brasileiras em um carro elétrico. Você quer a cereja do bolo? As baterias desse carro são carregadas apenas com energia gerada por sistemas fotovoltaicos. Para conversar comigo, eu recebo aqui Luiz Otávio Colaferro, sócio fundador da Bluesol Energia Solar. Luiz, bem-vindo ao Papo de Eletricista. Obrigado, Bruno. É um prazer enorme estar aqui. É muito bom falar das iniciativas e acho que com todos que estão ouvindo aí também, é muito legal introduzir essas novas tecnologias, falar um pouquinho da nossa história e quem sabe, talvez inspirar algumas pessoas para seguirem nesse caminho também. Luiz, e antes da gente falar desse desafio maluco seu, eu queria falar um pouquinho da empresa. Como eu disse, ela nasceu lá em 2009, mas com dois fatos que me chamam a atenção. Primeiro que o apagão do setor brasileiro foi em 2008, um ano antes, e a resolução da ANEEL, que facilita a micro e mini geração, ela surgiu em 2012. E a Bluesol vem nesse meio desse caminho aí. Da onde que surgiu a ideia? Vamos considerar que você é formado em administração, você não é engenheiro eletricista. E da onde que veio isso daí? Você sabe que logo no começo da empresa, nosso primeiro passo foi contratar um engenheiro eletricista para estar junto com a nossa equipe, né, Bruno? Porque a essência do nosso negócio é de engenharia. Mas eu acho que o que ajudou muito na fundação da Bluesol, entre eu, o José, que é meu irmão, e o Nelson, que é meu pai também, são os meus outros dois sócios, foi a visão empresarial. Eu acho que a visão de potencial da tecnologia, nós vínhamos acompanhando lá fora tudo que acontecia com a energia solar fotovoltaica. Na época, a Alemanha comprava muito a tecnologia, instalava em centenas de milhares de casas, empresas, fazendas, e também na China, que logo se tornou o parque industrial da tecnologia. Meu pai, Nelson, teve a oportunidade de viajar para lá nessa época de 2009, se eu não me engano, 2009 ou 2010, com o pessoal da revista Exame. E ele visitou grandes fábricas lá, uma delas na época a Santec, que era a maior fabricante de módulos fotovoltaicos do mundo, e pôde comprovar justamente esse movimento global que existia. Então a gente pensou assim, poxa, é uma questão de tempo até que isso chegue no Brasil também e se consolide. Do ponto de vista tecnológico, fazia muito sentido. Então nós começamos a empresa, idealizamos ela em 2009 nessa jornada. O Nelson com essas viagens, ele vem do setor automobilístico, ele tinha concessionária de carro. O José trabalhava no mercado financeiro em São Paulo e eu estudava nos Estados Unidos, já trabalhava com desenvolvimento de créditos de carbono, ou seja, ações de sustentabilidade. Nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e nós nos unimos aí para fundar a Bluesol. Idealizamos ela no começo como uma empresa que trabalharia com a tecnologia, mas se adaptaria à realidade do mercado naquele momento, que era uma realidade muito limitada pela aplicação de sistemas desconectados da rede, né? Que era o que existia naquela época, sistemas de eletrificação rural, radares de estrada. A gente tinha muitos clientes nesses segmentos.
E aos poucos a gente foi conhecendo. Então, como eu te disse, o primeiro passo ao fundar a empresa foi chamar um engenheiro eletricista para poder nos ajudar no embasamento técnico, na parte de conhecimento. A gente já conseguiu agregar muito bem essas duas competências, empresarial e técnica, e começar a BlueSol no desafio. E prevendo, obviamente, que em um determinado momento isso fosse acontecer de uma forma muito forte no Brasil também. E aí, em 2011, vocês começaram a ministrar cursos nessa área. Foi um problema de vocês de falta de mão de obra ou uma necessidade futura de mercado que vocês já viram naquele momento? Foi, na verdade, uma coisa muito interessante, porque em 2010, quando nós começamos a empresa, nós já sabíamos que nós tínhamos que lançar ela em uma plataforma digital, porque a principal fonte de busca por energia solar, até hoje assim, no Brasil era no Google naquela época, né? Isso se mantém. Então as pessoas, quando elas querem saber de energia solar, elas vão no Google, digitam energia solar e encontram lá as primeiras empresas que têm disponibilidade de conteúdo e informação nesse sentido. Então nós criamos um site muito bom para a época, que atendia muito bem aos parâmetros e padrões do Google naquela época, e começamos a ter visitas, prospecções. Foi assim que a gente começou a sentir o negócio. Lembra que eu falei que a gente construiu a empresa para atender as necessidades do mercado naquele momento. E na medida com que nós usamos algumas ferramentas de impulsionamento digital mesmo, no Google, naquela época o Google tinha tem ainda, né, uma ferramenta chamada AdWords, que é uma ferramenta fantástica de patrocínio. A gente começou a patrocinar algumas palavras como energia solar, e de repente, no dia que isso começou, acho que a gente gastou 70, 80 reais naquele primeiro dia, e veio uma enxurrada de pessoas buscando por energia solar, querendo informações, etc. A gente teve que parar na mesma hora as campanhas, porque a gente falou, poxa, estamos em 3 aqui, não vamos dar conta nem de responder e-mail, né? Então a gente teve que parar na mesma hora, porque eu lembro que foi uma coisa de entrar 30 pessoas num período curto aí de algumas horas. E a gente começou a entender que existia, naquela época, uma busca também muito grande por informação sobre energia solar, né? Existia 1 ou 2 cursos sobre o tema no Brasil, né, com referências muito limitadas às aplicações que aconteciam no próprio país, sem mencionar as grandes tendências do exterior. E como a gente já tinha feito essa pesquisa anterior, viajado muito, a gente conseguiu angariar também essas duas visões. A gente falou, poxa, talvez levar conhecimento para as pessoas não era nem do ponto de vista e com a preocupação de formar mão de obra, mas sim de conseguir expandir o mercado, porque a gente achava o seguinte, tudo bem, essas 30, 40 pessoas que entraram em contato com a gente hoje, elas buscam informação, elas não estão querendo comprar um sistema, né? Elas estão buscando informação, mas no futuro, se elas conseguirem informação aqui com a BlueSol, elas certamente vão criar uma referência e vão um dia voltar, né? E aí foi o que aconteceu. A gente começou a empacotar informações, fosse pelo site, fosse por outros conteúdos, apostilas inicialmente. Em 2011, como você bem disse, a gente fez nosso primeiro treinamento com essa visão de multiplicação do conhecimento, de conseguir levar adiante aquilo que a gente estava aprendendo para poder multiplicar o mercado. A gente sempre soube que é um mercado de milhões de clientes em potencial, sempre tivemos essas referências na cabeça e acreditávamos que a principal limitação até hoje, o principal concorrente das empresas de energia solar é a falta de conhecimento das pessoas sobre o tema. E Luiz, como que está a visão de vocês? A BlueSol já está com mais ou menos 6 anos de idade, né? Exato. O que está a perspectiva, como que está a visão de vocês, digamos, para os próximos 6 anos? Legal, é muito interessante, porque a gente tem 6 anos e a gente acredita que os próximos 6 vão ser completamente diferentes, né? Isso porque a cada ano que passa as coisas mudam muito, então nos últimos 6 anos a gente mudou muito, né? A gente começou com 3 pessoas e hoje temos mais de 50 pessoas na nossa equipe, nós temos mais de 400 sistemas comercializados, conectados à rede, né? Sendo que na época que a gente começou, a gente nem vendia esse tipo de sistema, nós vendíamos sistemas desconectados da rede. Nesse quesito também a gente tem centenas de projetos espalhados pelo Brasil. Então a empresa cresceu muito. Em 2012, né, foi um ano de marco muito importante para a gente, porque teve um marco regulatório que trouxe a resolução normativa 482, que é uma referência muito importante para todos aqueles que querem
começar no setor solar, ela que dá embasamento regulatório e técnico também para você conseguir instalar um sistema, seja numa casa, numa empresa, que já consome energia elétrica da concessionária, né? Então, na verdade, o consumidor de energia, a partir de 2012, ganhou o poder de gerar a própria energia, não só consumir. Antes ele não tinha essa escolha. Por isso que a gente fala que isso é uma quebra de paradigma, né? É quase algo que tem que acontecer na nossa cabeça para a gente entender um novo cenário, algo completamente novo, uma nova escolha, um novo poder que a gente tem aí de escolha. Então, isso aconteceu em 2012 e trouxe essas novas possibilidades. O que aconteceu desde então foi que em 2013 a gente começou a ver um movimento de instalação desse tipo de sistema. Ainda existia um certo ceticismo em relação à tecnologia, muito por falta de conhecimento das pessoas. Em 2014 e em 2015, a gente teve um aumento da tarifa de energia elétrica muito grande, que aumentou muito a viabilidade econômica, a atratividade do sistema em si, e a partir desses anos a gente começou a ter uma explosão de mercado, né, em 2015 e agora em 2016, como setor no Brasil todo, incluindo o trabalho de todas as empresas, a gente está se aproximando dos 5.000 sistemas instalados, isso numa curva de crescimento exponencial, ou seja, se você olhar a quantidade de sistemas que foram instalados em 2013, que foi aqui, eu tenho aqui na minha frente, agora posso até citar esse número para você. Em 2013 a gente terminou com 76 sistemas conectados à rede, instalados, ou seja, muito pouco perto dessa nova possibilidade, né? Em 2014 foram 426, o ano passado foram 1.788 e esse ano a gente já está em 4.517. Então, se esses índices de crescimento continuarem, os próximos 6 anos, Bruno, vão ser realmente muito fortes, né? E a gente espera, tem todos os fundamentos para esse crescimento existem. Então a gente espera que nos próximos, na verdade eu vou te dar um número um pouco melhor, nos próximos 8 anos a gente possa atingir o número de mais de 1 milhão de sistemas vendidos no Brasil e facilmente. O que significa dizer também, né? Acho que até antecipando um pouco para as pessoas que te acompanham, significa dizer que 95% das pessoas que irão trabalhar com energia solar por conta desse crescimento muito expressivo, ainda não trabalham nesse setor. Então, continuam buscando algum tipo de conhecimento, referência e visão para começar nessa área. E Luiz, esse desafio de vocês, eu acho que ele pode se desdobrar em várias vertentes. O fato, por si só, de viajar num carro elétrico aqui no Brasil já é algo diferente, porque infelizmente ainda o carro elétrico ele não é tão popular. Nós não temos tantas opções no mercado disponíveis para o consumidor. Hoje são pouquíssimas os modelos, os fabricantes que têm algum veículo elétrico aqui. Essa pode ser uma linha de visão. Existem várias. Antes da gente abordar essas várias, eu queria saber de você de onde surgiu esse pioneirismo, essa ideia de se viajar pelo Brasil com o contexto que vocês estão aplicando a proposta num carro elétrico. Veja bem, Bruno, o desafio do carro elétrico, como você mesmo citou, independente do caminho que você vai seguir, ele é o mesmo desafio da energia solar. As pessoas ainda não têm conhecimento sobre a tecnologia do carro elétrico, né? Os motores, a própria experiência de se ter um carro elétrico, que é muito mais presente na vida das pessoas, obviamente que da experiência de ter um sistema solar, mas é muito diferente daquilo que existe hoje, né? Então, conhecendo um pouco mais, indo adiante nos meus estudos, eu pensei que os desafios são muito similares e busquei, então, a Eurobike, que é uma concessionária da BMW aqui da região, e propus o desafio, porque, em essência, é um desafio educacional também. É um desafio de se levar essa experiência, essa mensagem para frente. O carro elétrico ele oferece diversos benefícios, dentre os quais existe a economia financeira mesmo, porque um carro elétrico ele é cerca de 4 a 5 vezes mais eficiente que um carro a combustão, se você for computado do ponto de vista de gasto, né? Distância percorrida e o gasto embutido nisso, né? Eletricidade e o consumo do veículo é muito melhor nesse quesito. E a experiência também, a dirigibilidade do carro, muitas pessoas pensam que o carro elétrico ele é inferior a um carro a combustão. E na verdade ele é superior, o motor do carro como provavelmente muitos dos seus ouvintes conhecem, porque eles conhecem tecnologia, conhecem
bem esses princípios, o torque do carro ele é instantâneo, né? Então você tem uma experiência de dirigibilidade muito, muito interessante. É um carro com uma potência de cerca, no nosso caso, o BMW 3, né? Um carro com uma potência de cerca de 170, 180 cavalos, com uma resposta muito interessante a nível de torque, tecnologia interna do carro. A própria BMW construiu esse carro com a visão já de sustentabilidade, o que também, mais uma vez, encontra a tecnologia solar fotovoltaica. É uma tecnologia que oferece o benefício da economia embutido com o valor da sustentabilidade, né? Então é uma tecnologia que, ao mesmo tempo que você economiza, você está fazendo bem. O carro elétrico ele tem esse mesmo princípio, esse mesmo fundamento. Então todos esses aspectos de conhecimento e experiência da tecnologia, a gente unificou e tentou juntar, até porque eles se conversam, né? Quer dizer, energia elétrica que eu gero através de um sistema fotovoltaico, eu acho que a gente vai chegar aí daqui a pouquinho nesse ponto, eu posso utilizar no carro também, porque obviamente que é tudo eletricidade. Agora, o mais importante, a ideia principal de como isso surgiu foi justamente para criar novamente um efeito educacional para que as pessoas possam saber da tecnologia em si e a partir daí elas mesmas multiplicarem o mercado, levarem a mensagem adiante para aqueles que eventualmente serão clientes, consumidores, enfim, dessa tecnologia que é muito legal. Obviamente vão existir muitas outras marcas de carro que vão trazer seus produtos, né? A própria BMW e Toyota, se eu não me engano, já anunciaram que a partir de 2040 ou 2050 só vão fazer carros com tecnologia elétrica ou a hidrogênio, no caso da Toyota, né? Então, quer dizer, as próprias montadoras de grande porte estão enxergando uma mudança, novamente, uma quebra de paradigma, uma mudança muito grande, do ponto de vista tecnológico, dentro do setor. Conversa muito bem com o setor elétrico, porque são coisas complementares e que têm os mesmos desafios educacionais entre elas. E, obviamente, é que também não é nada mal dirigir um BMW aí por todo o Brasil, um BMW super, super legal, do ponto de vista de experiência, de luxo, é um carro que obviamente se diferencia nesse aspecto também. Não vão ser todos os carros elétricos que vão ser um BMW, mas eu espero que muitas mudanças positivas possam ser trazidas aí pela questão da mudança do carro a combustão convencional para o carro elétrico. Luiz, então antes da gente falar desse documentário, tem uma turma nos assistindo via Facebook e no nosso canal do YouTube. Legal. Vamos mostrar para o pessoal um pouquinho do trailer desse documentário e logo em seguida você comenta sobre ele, pode ser? Show de bola. Pessoal, fica agora com o trailer desse documentário intitulado Movidos por Energia Solar. Show, Bruno, vamos lá. O documentário em si, ele nasceu então da complementariedade da tecnologia solar com esse novo paradigma que também é o carro elétrico. É um verdadeiro sonho para a gente poder trazer essas duas tecnologias de forma conjunta, porque a gente acredita que a gente consegue mudar a vida das pessoas através da implantação de um sistema solar e, quem sabe, através da inserção do carro elétrico nas nossas possibilidades futuras aí também. Inclusive, eu visitei um cliente recentemente que foi uma das primeiras paradas do nosso documentário em Catanduva, e era um cliente que ele
comprou o sistema solar num processo de decisão familiar, e como é um sistema que vai na casa das pessoas, que vai em cima do telhado das pessoas, muitas vezes é um sistema que envolve a decisão, pelo menos da esposa, né? Então, no caso dele, ele envolveu até os filhos, porque ele queria que tivesse essa participação ativa da família, até do ponto de vista de consciência. E ele estava entre fazer um investimento e guardar o dinheiro para daqui 3, 4 anos poder comprar um carro para a filha, que vai fazer 18 anos. E na verdade, ele resolveu fazer o investimento, financiou, fez o investimento, e a conclusão que ele chegou foi que com a economia de energia da conta dele, que inclusive tá dando mais economia do que ele previa em um primeiro momento, ele vai juntar esse dinheiro e vai poder, então, financiar o carro da filha da mesma forma. Ou seja, foi uma coisa que não substituiu a outra, né? Na verdade, elas são complementares, você vê. E eu falei para ele, quem sabe daqui a 3, 4 anos já não existam boas opções de carro elétrico no mercado, e como já existe hoje o próprio BMW 3, né? E eu tenho certeza que a filha dele e a esposa ficaram loucas pelo carro, porque elas conheceram, dirigiram, entraram no carro também. Então você vê, são coisas muito complementares, e acho que dentro da nossa própria casa, enquanto a gente consegue entender e contextualizar isso, na medida com que a gente consegue entender e contextualizar isso, a gente ganha esse poder de escolha. É muito satisfatório para mim e para toda empresa poder levar essa mensagem adiante, porque é um verdadeiro sonho realizado. A gente acredita que, além de construir um projeto empresarial muito interessante, a gente está também fazendo bem para as pessoas, porque levar essas perspectivas e ter esse tipo de experiência, como eu tive lá nessa primeira parada, poder mostrar e poder viver a realidade daquela família que estava sendo transformada a partir da energia solar, e quem sabe a utilização de um carro elétrico um dia é muito, muito legal. Luiz, e falando sobre o carro agora, você está viajando num BMW i3, a marca BMW já é conhecida por empregar alta tecnologia nos seus veículos, na linha toda, no geral. E eu queria que você descrevesse agora para a gente, como brasileiro, como creio que você deve gostar bastante de carro, como é a rotina de um motorista em um carro elétrico, com todas as diferenças, você tendo que recarregar, que é algo diferente de você parar num posto de combustível e ali em 10 minutos abastecer e encher o tanque. Comenta pra gente sobre as diferenças entre um carro a combustão e um carro elétrico. Fechado. Bom, em um primeiro momento eu fiquei, tive muito ceticismo, não da minha parte, mas até de outras pessoas que estão envolvidas no projeto, em relação à possibilidade técnica mesmo disso dar certo, né? Principalmente no contexto de viagem. E obviamente que como a gente tem um viés educacional, a gente faz a viagem esperando já pelos desafios e pelas oportunidades de conseguir superar esses desafios. Então, no contexto de viagem, obviamente que durante a viagem a gente percorre trechos de 100, 200 ou até no máximo 250 quilômetros por dia. E nas paradas a gente aproveita as 4, 5, 6 horas que a gente fica estacionado naquela cidade, naquele local onde aquela pessoa tem de fato um sistema solar, a gente aproveita para abastecer o carro. Então veja bem, é um período longo, né? A gente está falando de 6 horas de abastecimento, no contexto de abastecer o carro em uma tomada 220, tá? Então esse é o tempo que leva normalmente, até um pouquinho mais. Eu nunca consigo encher uma carga completa aí de bateria, né? Eu nunca consigo carregar 100%. Até por isso esse carro da BMW veio para o Brasil com a bateria, que te dá uma autonomia aí de 140, 150 quilômetros somente com a bateria, e te dá uma autonomia extra de 110, 120 quilômetros através de um tanque de gasolina auxiliar que gera energia elétrica e entrega para os motores através de um gerador a combustão que você tem ali. Então, esse é o sistema do carro em si, né? E na maioria das vezes eu não consigo percorrer 100% do percurso movido a energia solar. A ideia é que a gente faça a maioria desse percurso movido por energia solar, por essas questões de distância. O carro em si, o projeto do BMW 3 que está hoje presente no Brasil, ele é um projeto de um carro urbano, onde você utiliza para a cidade.
muitas pessoas, acredito que a maioria das pessoas não dirige 150 km por dia, né? Eu mesmo, poxa, eu devo dirigir daqui em casa, entre trabalho e academia, eventualmente alguma outra coisa que eu faça, algo entre 50 a 60 km no máximo. Então, eu consigo abastecer o carro, ligar, né? Abastecer entre aspas, eu consigo ligar o carro na tomada durante a noite e logo de manhã eu tenho toda a autonomia recuperada que eu gastei. Então, na cidade, ele tem uma utilização muito legal, um projeto de carro urbano nesse primeiro momento. E para a viagem, a gente tem esses desafios, onde, obviamente, a gente está usando combustível como uma forma de conseguir chegar, às vezes, até destinos um pouco mais distantes e poder concluir essa viagem que tem esse viés educacional de poder mostrar mesmo. Agora, eu queria fazer uma ressalva, que é a seguinte: a própria BMW já lançou modelos de BMWs i3 com autonomias maiores. Hoje a autonomia da bateria nos modelos novos que devem estar chegando nas lojas, né, nos próximos meses, aí, com autonomias de 200, 220 km, só na bateria, daí talvez ainda tenha esse tanque auxiliar. E nos carros de outras marcas, eu sei que lá fora nos Estados Unidos, e eu recentemente também tive a oportunidade de dirigir um Tesla, esses carros, e logo a BMW vai chegar nesse nível também, esses carros já vêm com 200, 300 milhas de autonomia somente na bateria. Isso te dá uma possibilidade em quilômetros aí, quase que similar, se não superior, a alguns modelos a combustão, trazendo o carro elétrico a nivelamento de autonomia muito similar ao que a gente tem no mercado. E obviamente que daí, a partir dessa equalização, você tem todos os benefícios do carro elétrico, né? Como é que é a rotina de dirigir um carro elétrico durante a viagem? Um carro extremamente silencioso, é um carro, obviamente por ser um BMW, como eu disse, um carro luxuoso, e com todo aspecto de tecnologia embutida. O próprio projeto do carro e a linha I da BMW, ela foi concebida com uma visão de sustentabilidade. Então, o interior do carro é feito por compostos reciclados, né? Toda a visão por trás do carro, um carro leve, com uma célula de fibra de carbono. Enfim, é uma experiência muito, muito legal, que vem para modificar mesmo a experiência de dirigibilidade. Obviamente, por fim, acho que a melhor parte de dirigir um carro elétrico é o torque que ele entrega, e a potência, o motor e toda a parte de, acho que, manutenção também vale ser ressaltada aí. É realmente uma coisa incrível. Eu acho assim, mudou muito a minha cabeça em relação à tecnologia em si e em relação às possibilidades futuras. Eu acredito que vai ser, se não 100%, pelo menos na maioria das vezes, eu acredito que a gente vai estar pensando em carro elétrico quando a gente pensar em carro no futuro próximo. Luiz, e vocês começaram dia 18 de março. Vocês vão passar por quantas cidades e a ideia é finalizar esses 3.500 quilômetros quando? Nós estamos fazendo a dinâmica de saída do documentário, nós estamos fazendo por saída mesmo, né? Então a nossa base é Ribeirão Preto, a gente percorreu aí já próximos a 1.500 quilômetros entre a primeira e a segunda saída. Inclusive o documentário ele vai ser dividido dessa forma. Você vai ver que, por exemplo, a gente vai sair de Ribeirão Preto e vamos chegar até Andradina ou Dracena, e a partir daí a gente retorna para Ribeirão Preto e faz uma segunda saída, agora para São Paulo. Então a gente está justamente nesse ponto da gravação. A próxima saída deve ser de São Paulo ao Rio de Janeiro, que vai ser um percurso que a gente vai fazer aí nas próximas semanas. A dinâmica de filmagem e produção é essa, é por saída. Então, acredito que é um projeto que leva entre 8 a 12 meses para ser completado. A gente está tentando fazer entre 1 a 2 saídas a cada trimestre, então quase uma saída por mês. E na medida com que a gente vai conseguindo filmar e gravar, e também ilustrar não só a questão da tecnologia do carro, mas também das histórias das pessoas que já estão vivendo a realidade da tecnologia solar, a gente vai suprindo aí, percorrendo esse caminho. Acredito que o meu caminho e o meu trajeto com o carro elétrico é muito superior a 3.500 quilômetros, porque muito em breve eu quero poder viver com um carro elétrico também e poder seguir minha vida. Eu acho que acredito que é extremamente viável para a utilização urbana, como eu te disse.
mas para fins de documentário e poder contar essas histórias, a minha história dirigindo o carro e a história das pessoas que estão vivendo a tecnologia solar já nas suas casas e empresas aí, eu acredito que entre 8 a 12 meses a gente completa esse primeiro passo. E como que esse documentário vai ser disponibilizado? Eu sei que o lançamento é agora, dia 23, a semana que vem, e depois disso, como que o pessoal tem acesso a ele? Exato, então nós vamos lançar ele a semana que vem na Feira Intersolar, que é uma feira setorial de energia solar. Nós vamos ter o carro lá exposto, inclusive, para quem quiser conhecer. E a partir daí, nós vamos ter os vídeos disponibilizados no nosso canal do YouTube, WSol, e no Facebook da empresa também. Os principais canais de divulgação serão esses. E também no site que nós temos já, que é movidosporenergiasolar.com.br. Esse é o site do documentário, vai estar lá todo exposto e disponível na medida com que essas saídas, esses episódios forem sendo compilados e produzidos. Vão estar todos nesses 3 canais: Facebook, YouTube e site. Ok. Luiz, o seguinte, vamos entrar numa das vertentes desse seu projeto agora, e que eu acredito que seja a mais encantadora no meu ponto de vista. Vamos ilustrar de forma rápida o seguinte: se eu tenho um sistema fotovoltaico instalado, por exemplo, aqui na empresa, aqui no estúdio, e se a produção dele é em condições ideais, é 1 para 1, ou seja, o que ele produz é o que a minha empresa consome, eu não vou pagar tarifa de energia elétrica. Vamos ser bem simplista nesse ponto, ok? Uhum. Tá. Se eu agora, em vez de ter o meu carro, que é a combustão, eu tenho um carro elétrico, e esse carro elétrico, o consumo dele para eu carregar a bateria, ela entra nessa conta minha de produção do sistema fotovoltaico. Exato. Ou seja, eu gerei, carreguei a bateria e vou andar. É ilusão minha ou eu passo a andar sem ter custos com, vamos dizer assim, combustível, mas no sentido que eu estou querendo dizer aqui? Exato, essa é a relação econômica que você tem que fazer, Bruno. Você tem um sistema solar que gera a quantidade de energia que você consome. Obviamente que para poder atender o consumo extra que você vai ter por conta do carro, esse sistema ele tem que ser ou expandido, ou você já tem que comprar ele prevendo esse consumo, certo? Sim, sim. Então, para efeito prático, os números que eu tenho aqui de cabeça são os seguintes. Eu consigo fazer com um BMW i3 hoje cerca de 7 km por kWh. Tá? Então, isso inclusive é a relação de consumo que ele mostra no carro. Diferente de quilômetros por litro, agora a gente está falando de quilômetros por kWh. Então, na medida com que, obviamente, eu percorro aí 70 km por dia, só para simplificar a conta, eu vou consumir 10 kWh dia com o carro, né? Prevendo isso por um mês, seriam cerca de 300 kWh extras, né? Que eu teria na conta de energia. Se você prevê esse consumo e investir em um sistema solar que gere essa quantidade mais do que você consome, efetivamente você deixa de ter o custo da tarifa que viria na sua conta de energia e muito menos do combustível que você teria que gastar com qualquer outro tipo de carro. Então, efetivamente, com um sistema que dura 25, 30 anos, o que você está comprando é uma segurança de fornecimento do combustível que você usa para o seu carro, que na verdade deixa de ser combustível, é energia elétrica, e também do seu consumo de energia elétrica na sua casa, ou como você citou, no seu estúdio. Você tem isso garantido pelo sistema solar. Como é uma fonte intermitente de geração, obviamente que pode ter meses que vai gerar um pouquinho menos e meses que vão gerar um pouquinho mais. Por isso a ANEEL já construiu todo o sistema de compensação baseado em créditos energéticos. Ou seja, no mês que você gerou mais energia, vamos dizer que você consuma entre carro e estúdio cerca de 900 kWh mês, né? Quer dizer, se você gerou 950 kWh mês, você guarda 50 kWh para utilizar em meses posteriores, né? Até porque tem sazonalidade também de períodos do ano, onde você tem mais sol e menos sol. Então você compensa utilizando esses créditos nesse sistema de compensação de energia elétrica, que a gente chama, que é justamente a base da resolução normativa 482
e agora também com a revisão da resolução 687, que veio para complementar toda essa base regulatória aí. Luiz, e você que vem de a empresa que nasceu de uma tecnologia que hoje ainda é usada, mas não tem tanta força como as conectadas na rede, que eram sistemas que utilizam baterias, né, que são sistemas que utilizam baterias. Recentemente, e a Tesla já vem falando sobre isso há algum tempo, no desenvolvimento de baterias residenciais. Quando é que nós podemos pensar, na sua visão, em ser aliando a geração fotovoltaica a um veículo elétrico e mais sistemas de baterias? Quando é que a gente pode imaginar uma independência energética na casa, na empresa da pessoa? Legal, inclusive é o sonho de muitos dos nossos consumidores, né? Porque muitas vezes a gente tem uma experiência de consumo negativa em relação à energia elétrica, até porque pela condição natural do mercado existe um monopólio das distribuidoras em relação à distribuição disso. Talvez seja a forma mais efetiva de se fazer isso hoje em dia, mas obviamente tem diversas tecnologias que podem trazer outras alternativas, outras escolhas para o consumidor de energia elétrica. Entre elas, a energia solar fotovoltaica, que dentro da resolução normativa funciona bem hoje já, e obviamente que um passo mais avançado seria a inclusão das baterias, né? Eu tenho certeza que vocês discutem isso aqui direto, por ser uma questão tecnológica tão importante. As baterias, na nossa visão, vão acontecer de forma similar à tecnologia fotovoltaica, porque ela tem um benefício, e daí entram em especificidades regulatórias, né? Ela talvez tenha um grau de complexidade um pouquinho maior que a tecnologia fotovoltaica, porque a bateria em si, e eu conheço, a minha referência de utilização de bateria é justamente no mercado mais avançado de bateria que existe hoje, que é o mercado alemão. Inclusive, a própria Tesla fez o projeto de bateria para tentar atender as necessidades do mercado alemão, onde isso já está mais difundido. O que acontece lá, Bruno? Lá você tem uma utilização mais predominante do sistema tarifário hora sazonal, que é onde você tem valores de tarifa de energia elétrica diferentes para cada período do dia. Então, a utilização da bateria em um mercado que é predominante, né, que é onde mais cresce a tecnologia, e que por característica também tem uma falta de energia média, se eu não me engano, de menos de 1 hora por ano nos agentes consumidores aí, né? Ou seja, não é por falta de energia que essas pessoas estão comprando bateria, mas sim pela questão de conseguirem consumir energia em um determinado momento do dia e exportarem energia em um outro determinado momento do dia, onde você tem uma tarifa mais alta. É uma arbitragem de valor tarifário. Em essência, esse é o mercado que existe para bateria hoje. O sonho, voltando um pouquinho no começo da ideia, o sonho do consumidor brasileiro é poder se desfazer da conexão com a rede da distribuidora. Isso é algo muito comum que a gente ouve, né? Nossa, mas eu quero ter autonomia energética. Eu posso desligar o fio depois que eu colocar um sistema solar? Isso é uma confusão que a gente ouve muito comumente aí no nosso setor. E, teoricamente, com a bateria você conseguiria fazer, como você mesmo disse, né? A origem do nosso negócio são sistemas desconectados que utilizavam baterias e que eram 100% autônomos. Mas nós, no âmbito dos sistemas conectados à rede e dos consumidores residenciais, comerciais e até de maior porte, a gente não acredita que essa seja efetivamente a melhor solução, a desconexão com a distribuidora. Acho que as distribuidoras do Brasil vão ter um papel muito importante, não só no crescimento do setor de energia solar fotovoltaica, mas também nos de bateria, porque todo o sistema regulatório vai mudar no sentido de conseguir prever esses ganhos de eficiência. Quando a gente fala de bateria, a gente fala de otimização, né, do nosso perfil de consumo energético, ou seja, a gente tira de um lugar que é mais caro produzir energia, ou de um momento que é mais caro produzir energia, e joga para um momento onde é mais barato produzir e consumir energia. Efetivamente, essa é a minha visão. Não sei se eu me fiz claro, mas é uma visão um pouco diferente do que é oferecida, no sentido de desligamento ou de extinção das distribuidoras de energia elétrica. Eu acho que, vendo até os exemplos lá de fora de mercados mais avançados, como esse o próprio mercado alemão, o papel dessas entidades são muito importantes no sentido regulatório, de controle e até mesmo de inteligência. Ainda, mesmo com as baterias,
é muito mais inteligente a gente pensar em um sistema totalmente conectado, em uma rede inteligente, né? Onde as distribuidoras fazem de fato a gestão disso, de todos esses ativos de distribuição que existem aí, que podem ser melhorados de uma forma muito, muito grande. É isso que a gente prevê, inclusive, para os próximos anos. E a chegada das baterias vão ser nesse sentido, na nossa opinião. Você tem uma posição diferente sobre subsídios. Tem algumas pessoas que reclamam que falta subsídio. E você ignora essa informação e diz que não é bem assim. Eu tô correto ou não? Tô enganado? Minha opinião é que, na verdade, falta iniciativa. Eu acho que o fato da gente ter conseguido atingir um mercado em franco crescimento que não tem subsídios é extremamente positivo, porque na verdade, a gente cria um crescimento orgânico, que a gente chama, né? Uhum. É um crescimento que não depende de muitos outros fatores, mesmo sendo subsídios que poderiam vir para beneficiar o mercado. Eu acho que, e na experiência do solar mundialmente, os países que entraram muito forte com subsídios foram países que tiveram esses subsídios retirados e que, de uma certa forma, prejudicaram o setor quando ele havia crescido artificialmente, né? Então, muitas empresas acabaram quebrando pela existência do subsídio. Então, é uma coisa até meio contraintuitiva, né? Uhum. Mas é o que essencialmente acontece. Quando você estimula artificialmente, você cria uma espécie de bolha, né? Uma coisa que todo mundo, obviamente, na ansiedade e no ensejo de aproveitar uma oportunidade, acaba criando um comprometimento que ali na frente pode ser, uma expectativa que ali na frente pode ser quebrada. Então, nós acreditamos num crescimento orgânico aqui. Acho que quando eu falo que falta iniciativa individual mesmo. Acho que hoje o crescimento do mercado de energia solar está limitado pela falta de atuação empreendedora nesse setor. Por isso que a gente, até de uma forma ostensiva, promove o empreendedorismo solar. Isso também parece contraintuitivo quando você pensa, poxa, mas você está criando talvez seus parceiros, mas também seus concorrentes, porque a gente não exige que os nossos alunos trabalhem somente conosco, né? Eventualmente isso acontece por uma questão de relacionamento. Mas de nenhuma forma a gente acredita que nós estejamos limitados, né? Ou que exista uma escassez de oportunidade. Isso vem muito de uma escola de pensamento e uma referência que eu até deixo como uma dica pessoal aí. É da escola do Vale do Silício. Existe um escritor lá chamado Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University. E ele tem um livro justamente que fala sobre isso. O título do livro é Abundância. E como tecnologias exponenciais, que é o caso da tecnologia solar, que é o caso do carro elétrico e desses milhares de aplicativos e novos modelos de negócio que estão surgindo aí, como isso representa uma grande oportunidade mundial e como isso deve ser compartilhado entre as pessoas para que atinja seu potencial pleno mais rápido, né? E, obviamente, não só do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista social, ambiental, como a gente comentou. Então, acho que é uma quebra de paradigma de pensamento também. Eu acredito que a gente não só tem as condições, mas a gente deve promover as condições para que todos participem de uma forma ou de outra, sem a necessidade de estímulo artificial aí, nesse momento para o Brasil, né? Talvez em países muito avançados do ponto de vista político, que saibam fazer esse tipo de medida e incentivo na medida certa, talvez seja importante, porque na verdade a Alemanha começou assim, os Estados Unidos ainda tem um pouco de incentivos, enfim, são países que estão indo muito bem, né? Mas acho que no Brasil, como a gente começou sem, eu sou a favor de continuar sem. Ótimo. Luiz, e para os nossos ouvintes, vou te pegar de surpresa agora que nós não combinamos isso. Vixe, vamos lá. Para os nossos ouvintes, o que a gente pode esperar do primeiro capítulo desse documentário? Poxa, Bruno, eu acho que a minha grande expectativa é propor um sonho para as pessoas, mas um sonho possível. Eu sei que principalmente para os seus ouvintes, que têm amor por tecnologias, que gostam dessa parte técnica, que entendem, que vivem isso todos os dias, a ideia do primeiro capítulo é propor esse novo paradigma, esse sonho. Eu acredito que hoje, assim como eu, talvez milhares de pessoas que estejam ouvindo
esse nosso bate-papo, que sonham em poder ter um carro elétrico. Talvez muitos já sabem de todos os benefícios que eu citei aqui. E, obviamente, também sonham de ter um sistema solar, porque já sabem de todos os benefícios que eu citei aqui, né? Então, a ideia desse primeiro capítulo é reforçar isso e para as pessoas que não sabem propor essa nova visão, esse novo sonho conjunto. Isso que traz não só um benefício individual fantástico, tanto do ponto de vista do carro quanto do sistema solar, mas traz um benefício social muito grande. A geração de empregos com a tecnologia solar fotovoltaica, ela é muitas vezes maior do que outras tecnologias de geração convencional, onde a geração é feita de forma centralizada, né? Quando a gente fala em energia solar, a gente fala de geração distribuída. Então imagine a quantidade de empregos que a gente não pode gerar na economia brasileira, a quantidade de negócios, em volume de negócios. Hoje o setor fotovoltaico é um setor que ultrapassa os 160 bilhões de dólares anuais, quer dizer, isso é infinitamente maior que grandes indústrias instaladas aí por todo o mundo, né? Falando do ponto de vista setorial. E também, para completar aí, para colocar a cereja no bolo, como você falou, o ponto de vista ambiental da tecnologia solar e também do carro elétrico, isso vem e já foi planejado e construído e idealizado de uma forma a incluir esse valor essencial, que na verdade é algo que, se a gente não começar a pensar, a gente deixa de desistir, né? Talvez não nós, mas nossos próximos aí. Enfim, isso é uma coisa que muitas famílias têm comprado hoje e têm pedido pela participação dos filhos nesse processo, para que eles ganhem consciência de todos os benefícios e possam perpetuar isso em diante. Então, é o que unifica esse tripé da sustentabilidade de uma forma muito assertiva. São duas tecnologias que eu acredito que vieram para ficar. Do ponto de vista de mercado, a tecnologia solar definitivamente já fincou bandeira no Brasil e deve continuar um crescimento acelerado. E o carro elétrico a gente pode esperar, porque o fato é que todas as fabricantes de carros já estão convencidas que essa é uma tecnologia predominante, é uma tecnologia essencialmente melhor do que o que a gente tem hoje. Então, o sonho é um sonho possível. É isso que eu acho que vem aí na primeira mensagem, no primeiro capítulo, contando essas histórias que também me inspiram muito aqui, de pessoas que já estão vivendo essa realidade. Ótimo. Luiz, quero muito agradecer a sua participação na edição de hoje, parabenizar pela iniciativa e eu quero deixar o espaço aberto para suas palavras finais aos nossos ouvintes. Não, eu acho que é isso. Eu acho que as oportunidades de negócio ficam muito claras a partir desse nosso bate-papo, né? Para todos aqueles que, obviamente, que além de um sonho querem uma linha de atuação, talvez uma nova oportunidade profissional. Isso tudo fica muito evidente quando a gente fala desse contexto geral. As considerações finais são que as pessoas acreditem não só nesse contexto otimista. É muito fácil a gente se deixar abater hoje por notícias negativas, né? Mas, na verdade, a gente vive hoje num mundo de extrema abundância, onde existe recurso, existe possibilidade de todos tirarem proveito dessas novas tecnologias, poderem participar dessas grandes mudanças. Acredito que são mudanças que envolvem a vida de todos nós, porque são mudanças que impactam milhões e milhões de pessoas, essencialmente. Então, mais do que acreditar nesse contexto social e nessa possibilidade otimista mesmo de mudança, as pessoas acreditarem nelas mesmas, né? Acreditarem que isso é possível para elas e poderem tomar coragem para, quem sabe, seguirem adiante com essas novas oportunidades que estão abertas aí. Essa é a mensagem que eu sempre deixo. O mais importante é a gente acreditar na gente mesmo, saber que a gente pode fazer parte de uma grande mudança e poder levar a nossa mensagem adiante, principalmente em relação àquilo que nós acreditamos, né? Esse documentário e todos os projetos da Bluesol, essencialmente, tem um apelo pessoal de todos que trabalham aqui, da nossa equipe, né? Porque mais do que um bom projeto empresarial, um bom projeto profissional, é também, essencialmente, um projeto de propósito, carregado daquilo que nós acreditamos que é bom para a sociedade, que faz o bem para as pessoas que adquirem. Isso é muito, muito importante, você acreditar naquilo que você faz, e acho que eu gostaria de finalizar deixando essa mensagem aí para todo mundo. Eu conversei com Luiz Colaferro, sócio da Bluesol Energia e protagonista do documentário
movidos por energia solar. Aqui na descrição do programa você encontra o link para o site do documentário e também para a página no Facebook e para o canal do YouTube da Blue Sol. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece a página do Papo de Eletricista lá no Facebook? Bem, eu sou Bruno Eletricista e me permita apresentar a nossa página a você. Na nossa página é possível acompanhar todo o conteúdo que a gente produz aqui no Papo de Eletricista. Os podcasts matinais, os podcasts de sábado e os podcasts extras. Também é possível acompanhar as nossas transmissões ao vivo, ainda em caráter de teste, aqui na nossa página. Então, se você ainda não nos segue, por favor, facebook.com/papo de eletricista. Siga a gente lá. Até mais! O programa de hoje vai chegando ao fim. Obrigado mais uma vez ao Luiz pela entrevista. A você, eletricista, profissional do setor elétrico, obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Curta nossa página lá no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Twitter e curta o nosso perfil lá no Instagram. Sábado que vem, mais uma entrevista aqui no nosso programa e na segunda-feira, mais uma edição do Papo de Eletricista Matinal. Então a todos vocês, aquele abraço, um ótimo final de semana e até breve. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.